Bom dia, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro, continuando a nossa caminhada. Hoje nós vamos meditar, assim, a carta de São Paulo aos Romanos, falando a parte onde São Paulo nos diz que é o Espírito Santo que nos dá a vida. Portanto, vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos ajudar a entender essa vida nova que Deus nos oferece no Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, repousa sobre nós a sabedoria, o entendimento e o discernimento para que possamos compreender com alegria a palavra que o Senhor diz a nós através do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos meditar a carta de São Paulo no capítulo 7, do versículo 7 até o final do capítulo 8, onde São Paulo vai nos falar: a lei é pecado? Ele fala, de modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. É pela lei que nós conhecemos o pecado, porque o pecado vai nos dizer, por exemplo, que ele dá aqui, não cobiçarás. Então, pela lei nós conhecemos qual o pecado, porque a lei nos apresenta a lista de pecados, pecados mortais e pecados veniais. E aí São Paulo, ele denuncia o que passa no coração dele, e que também é tão próprio de todos nós. Ele fala assim: não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então, não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Conheço a lei, sei o que é pecado, mas faço a si mesmo. Faço porque o pecado habita em mim. Não deixo a lei agir no meu coração. O querer o bem está em mim. Eu quero fazer o bem, São Paulo vai dizer, mas não sou capaz de fazer. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Quero fazer o bem, mas não consigo e faço o mal. Eu faço o mal, mesmo não querendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. O pecado do primeiro homem que habita em nós é que faz nos agir e fazer o mal que não queremos. Paulo vai nos dizendo assim. Aí ele fala: homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarretará à morte? Graças sejam dadas a Deus porque Jesus Cristo nosso Senhor. Quem nos livrará desse corpo que acarreta a morte? Cristo Jesus, porque ele morreu por nós para nos dar vida nova. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo. Me libertou da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, sabia da lei, mas não conseguia realizá-la. Sabia o que é bom, mas não conseguia realizar e fazer o mal. Agora, Cristo me libertou para que o que era impossível para a lei, agora, porque a minha carne se tornava impotente, Deus o fez em Cristo Jesus, eu possa viver, praticar a lei. Enviando por causa do pecado seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça, prescrita pela lei, fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Daquele que assume Cristo na sua vida, vive Cristo na sua vida, ele deixa o Espírito agir e não deixa a carne habitar.
a qual São Paulo reclamava ao contrário antes. Ele vivia, sabia o que era bom, mas não conseguia fazer, fazia o que era mal. Mas agora ele foi livre, nós somos livres por causa de Cristo Jesus, e agora nós conseguimos fazer o bem. Nós conseguimos fazer o bem. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são o Espírito. Porque a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e é a paz. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Os que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós, estes agradam a Deus. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Recebestes o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tenho em mim, São Paulo vai falar, que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Sofremos segundo a carne, mas esse sofrimento são tão pequenos à proporção daquilo que Deus nos oferece. Toda a criação geme e sofre com aqueles. Toda a criação geme e sofre com as dores do parto até o presente dia. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. O Espírito mesmo intercede por nós. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não, porque em todas as coisas, nós somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Não há nada que nos afaste do amor de Deus. Qualquer criatura, nada poderá nos apartar do amor de Deus que nos testemunha em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, o Espírito nos proporcionará a fortaleza para praticar o bem que Cristo nos ensina que Ele conquistou na cruz. Façamos o bem essa semana, façamos o bem esse dia, façamos o bem sempre, porque nós somos de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, concedendo essa força a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.